ele tem três conceitos. Nós sabemos que um crime é o que está no Código Penal, nas leis penais especiais, por exemplo, artigo 121 do Código Penal, matar alguém. E todo mundo sabe o que é isso. Mas, na realidade, existem três situações, três conceitos de crime. O primeiro conceito, que vem antes, é o conceito material de crime. Então, são condutas, fatos ou valores que a sociedade entende como algo muito ruim, muito negativo para a vida social, para que as pessoas consigam viver em sociedade. Então, acho que tem alguém com o microfone aberto, porque estou dando um barulho. Então, isso são os que nós chamamos de bens jurídicos. Mas de onde que sai isso? Isso sai da população, da sociedade. Por que o legislador colocou no Código Penal lá que matar alguém é crime? Porque é óbvio, a sociedade não aceita isso. Como é que nós vamos viver numa sociedade se matar é permitido? Então, o conceito material de crime, nesse caso do homicídio, é a vida. É o bem jurídico vida. Outro exemplo. Só um minutinho. Oi, abriu? Desculpem que deu um barulho aqui. Outro exemplo, furto. Por que é proibido furtar? Bom, o bem jurídico do furto é o patrimônio. A sociedade entendeu que não é possível nós trabalharmos e outras pessoas subtrair o nosso bem. Então, o legislador, vendo que as pessoas valorizam alguns fatos, alguns atos, alguns valores, eles transformam isso num tipo penal, num crime. Então, o conceito de material de crime são essas condutas muito graves, danosas, que a sociedade não aceita. E aí isso depois vai se transformar numa lei. Então, o conceito material de crime são esses bens muito importantes para a sociedade. O conceito formal de crime aí sim, aí é a lei, né? Aí é o Congresso Nacional que cria crimes, conforme a Constituição Federal, artigo 21 ou 22 ali, diz que é somente a União que pode criar crimes. Então, se transforma um fato, cria uma lei, e aquele fato passa a ser crime desde que a pessoa pratique aquilo que está escrito em lei. Isso, então, é o conceito formal. Forma já está dizendo. Forma é a lei, é legal, está escrito, né, no nosso código ou nas leis especiais. Pelo conceito formal de crime, a lei de introdução ao Código Penal, ela traz, ela já diz o que é crime e o que é contravenção. Nós temos crimes e temos contravenções. Crime, então, é toda infração punida com reclusão ou detenção, ou acompanhado ou não de multa, né? Temos também, deixa eu achar aqui, temos a contravenção penal, que é punida com prisão simples. Então, crime, a lei de introdução ao Código Penal define como infração penal punida com reclusão ou detenção. Reclusão ou detenção são regimes de cumprimento de pena que vocês vão estudar na teoria da pena. E a contravenção penal, que alguns brincam, chamam de crime anão, que são crimes bem pequenos, com penas bem pequenas, tipo vias de fato, que é brigar, né, é punida com prisão simples. Então, crime é a conduta punida com reclusão ou detenção, e contravenção quando é punido com prisão simples. E o conceito analítico, então, nós vimos o conceito material, que ele é prévio. São aqueles valores, aqueles fatos imprescindíveis para a vida em sociedade. Vimos o conceito formal de crime, que é a própria lei que é criada pelo legislador federal, conforme determina a Constituição. E o conceito analítico, e aí nós vamos fazer aqui um apanhado bem rápido, e entraremos nele na próxima semana, porque o conceito analítico de crime é o que nós veremos o semestre todo. Nós teremos uma ou duas aulas que não tratará do conceito analítico de crime.
O que é analítico? É análise. Então, nós estudaremos estruturadamente o que uma conduta deve ter para ser crime. Para exemplificar, se aceita majoritariamente que um crime é igual a um fato típico, antijurídico e culpável. Então, nós teremos que estudar o que é um fato típico, e tem muita coisa dentro do fato típico, tem muitos elementos, o que é um antijurídico e o que é culpável. Isso, então, é uma análise, por isso é o conceito analítico de crime. Então, só para você ter uma ideia, se um indivíduo matar alguém, e esse indivíduo for uma pessoa que tem todas as condições plenas, não tem nem um erro que macule aquela sua intenção, aquilo que ele vê, ele seja provido de sanidade mental. Ele praticou um fato típico, antijurídico culpável. Agora, o indivíduo que pratica o mesmo fato, mas ele ocorre algum erro que ele não consegue visualizar. Esse erro faz com que ele veja algo diferente do que realmente é. Nós vamos estudar os erros depois. Isso nós estudaremos no fato típico. Em virtude de um erro, poderá não haver crime. Por isso que tem que ser feita essa análise. É o mesmo fato, duas pessoas diferentes praticam o mesmo fato, um homicídio, uma está praticando efetivamente um crime e a outra não está, dependendo da análise. Quer ver outro exemplo? O gerente de um banco vai no banco, bota digital e uma quadrilha ingressa e pega todo o dinheiro. Esse cara praticou um furto, né? O mesmo gerente do banco tem a sua família feita de refém e determina que ele vá no banco, coloque a digital lá no cofre e abra e a quadrilha busca o dinheiro. Um cometeu crime e outro não cometeu crime, e o fato praticado é o mesmo. Então, é isso que a teoria do crime vai possibilitar que nós consigamos descobrir se a conduta é crime ou não é crime. Essa teoria do crime, ela é dividida em ação que tem a ver com a conduta, e ela também foi estudada e dividida em alguns elementos. A mais aceita, conforme eu falei para vocês, é que o crime é um fato típico, antijurídico e culpável, a chamada teoria tripartida. Mas também nós temos outras, e uma ainda vige hoje, que é a bipartida. O crime é um fato típico e antijurídico. Então, nós teremos que estudar por que é tripartida, por que é bipartida, já existiu quadripartida, quais são as falhas de cada um, e estudar para nós entendermos e conseguirmos fazer essa análise, por isso, teoria analítica do crime, conceito analítico de crime, fazer essa análise se a conduta que o indivíduo pratica é crime ou não. Para encaminhando o encerramento, se vocês não tiverem pergunta, eu deixo mais um exemplo. O indivíduo está dirigindo o seu carro, aqui na BR-153, e com a janela aberta, está quente, e entra algumas abelhas e picam o indivíduo no rosto, e ele vira a direção e atropela alguém no acostamento. Isso é um crime ou não é um crime? Então, o conceito analítico de crime, a teoria do delito, vai determinar se é crime ou não é crime, nós conseguiremos responder isso ao final do nosso semestre. Certo, pessoal? O que eu queria falar com vocês era hoje, mais ou menos 1 hora de aula, né? Nossas gravações serão em torno de 40 minutos, 50, depende das perguntas. Se tem pergunta, a gente vai embora. Se não tem, a gente vai ficar em torno de 40 minutos a 1 hora. Alguma pergunta? Então, fica aí o TDE para vocês responderem, né? Tem prazo de 5 dias, 6 dias, eu acho, para responderem. Qualquer dúvida lá no chat, lá na sala de interação, e-mail ou WhatsApp, e eu vou colocar amanhã as aulas sempre presenciais, então, conforme solicitado. Todas juntos no início. Certo? Então, se não tem perguntas aí, estamos esperando 8 horas, ficamos para a próxima semana. Certo? Então, um abraço a todos, até a próxima semana, pessoal. Boa noite. Boa noite.
Só tem duas pessoas, ó. Que isso, hein? Nem o professor. Tá gravando.